Amém, meus queridos. Boa noite para todos. Sempre uma grande alegria estar com os irmãos nas noites de segunda-feira, né? Já habitual para nós, né? Então, sempre uma alegria estar com os irmãos. Eu queria abrir a aula de hoje, na verdade, fazendo um link com a aula passada, porque na aula passada eu terminei a aula já por volta de umas 10h03, 10h05, e o assunto como eu concluí a aula, ainda é um assunto difícil para nós. Então, eu queria abrir a aula de hoje, dando oportunidade aos irmãos de trazer alguma questão da aula passada, do assunto tratado na aula passada. Então, alguma dúvida, algum questionamento, alguma adição, né, aquilo que nós dissemos aqui na leitura do texto. Então, eu queria abrir aí alguns minutos para perguntas e respostas. Ô, bem, vem aqui. Não há nenhuma pergunta sobre a aula passada? A aula passada nós terminamos falando da questão disciplinar na igreja. De Ananias e Safira, e a disciplina deles e os resultados, né? Que o resultado da disciplina foi o temor a Deus por alguns, as portas da igreja que foram fechadas porque queriam entrar por outros interesses, mas ainda assim a igreja crescia conforme o capítulo 5:14. Essa questão, né, ligada à disciplina na igreja hoje é um assunto difícil, né? Porque hoje você fala de disciplina, qualquer pessoa já dá um chega para lá na gente, né? Essa palavra não quase que vai tender a assumir do vocabulário, né? Porque disciplina tem uma conotação negativa, de interferências, e a gente não aceita interferência de terceiro na vida da gente, né? A gente está muito habituado ao cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um pensa, faz, não é? Aquilo que entende ser certo e errado. Então, quando a gente fala sobre disciplina, parece ser uma intromissão, né, na vida das pessoas, ser até uma questão de autoritarismo, de dizer para as pessoas como é que elas têm que viver, como é que elas não têm que viver. Então, isso tem sido muito difícil. Além disso, não são só as pessoas que rejeitam a disciplina, né? Nós estamos num sistema todo que rejeita a disciplina. Por exemplo, se a sua igreja aí disciplinar um membro da igreja, esse membro ele não vai aceitar a disciplina da igreja. E o que ele vai fazer, então? Ele vai para uma outra igreja vizinha aí de vocês que vai recebê-lo lá com festa. Né? Então, não tem mais, né, aquela preocupação, chegou um membro aqui da igreja tal, de saber por que ele está saindo de lá, por que ele está chegando aqui, em que condição, né, ele está saindo de lá. Não tem mais aquele trato com o pastor da igreja, da outra igreja. Então, assim, há pouco interesse, né, em investir na orientação e no crescimento das pessoas. Né? Então, hoje a pastorada faz festa para receber membros que estão saindo em litígio, né, com a outra igreja, com outras famílias da igreja, com a liderança da igreja, com o pastor da igreja. Às vezes é uma questão que a igreja está disciplinando, aí esse membro escapa da disciplina, né? E ele é recebido na outra igreja. Às vezes
já até com cargos, né, até com posições já ofertadas, né? Então, assim, uma questão assim, bem delicada. Então, hoje, esse sistema, né, torna ainda muito mais difícil uma igreja aplicar a disciplina nos seus membros. Se ela pensar, por exemplo, em manutenção do seu crescimento, né, se ela pensar assim, se eu disciplinar, esse membro sai daqui e vai para a igreja vizinha. Se ela pensar assim, ela não vai disciplinar. Mas, pastor, agora, o que esse texto aqui coloca para nós de destaque, né, interessante, é assim, qual é o propósito da disciplina na igreja? Aqui, claramente, essa narrativa indica que o propósito da disciplina é zelar pela santidade da igreja. Veja que estavam entrando pessoas para a igreja porque tinha milagres, tinha sinais, tinha coisas extraordinárias acontecendo, era uma novidade, era um movimento novo na cidade. Então, tudo isso tornava a igreja um ponto de atração. E aí a igreja começa a perder o seu compromisso com a santidade. Aí, então, vem esse pecado aí notório, esse pecado revelado aí de hipocrisia, né? E acontece a disciplina. Acontecendo a disciplina, qual é o efeito da disciplina? Fecha a porta, porque tem coisas extraordinárias acontecendo aqui? Tem, mas tem gente morrendo também por falsidade, por testemunho falso. Então, isso brecou a entrada daquela multidão atrás da novidade. É aquilo que não aconteceu nos dias de Jesus, né? Porque Jesus, a multidão seguia Jesus por causa dos sinais, mas agora aqui nós estamos falando de entrar para pertencer à Igreja de Cristo. Lá era uma proclamação geral, aqui é uma proclamação específica. Aqui as pessoas estão assumindo identidade, elas estão assumindo compromisso com o corpo de Cristo. Então, aqui, elas precisam trazer sinais claros de conversão, de novo nascimento, de arrependimento. Não estava acontecendo. Aí vem a disciplina, freia essa entrada de multidões aí, né, por outros interesses. Mas o que é interessante, né, que freia esses, mas não interrompe a conversão, não interrompe o número de pessoas que eram acrescidos à igreja, que continuaram sendo acrescidos à igreja por conversão. Veja que o verso 13, né, diz que ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, mas o verso 14 diz, cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto de homens quanto de mulheres. Então, às vezes, a gente pensa assim, se eu disciplinar, a igreja esvazia e a igreja do vizinho ali cresce. Bom, isso é verdade. Né? Mas a disciplina na igreja, ela pode, sim, promover um esvaziamento de pessoas que nunca vão se submeter a disciplina nenhuma, nem nesta igreja, nem naquela, mas vai abrir-se para receber pessoas, talvez pessoas novas, que virão para a igreja, sabendo que essa igreja aqui é uma igreja que exerce a disciplina, e eles vão entrar para a igreja submetendo-se à disciplina. Sim, quem estava falando? Eu queria fazer uma pergunta. A manutenção do pecado numa igreja impede o crescimento da igreja, diante do que o senhor falou? Sem dúvida. E por que hoje, até entre o nosso meio, algumas igrejas, a gente sabe que a igreja batista ela é democrática, ela é independente, mas a gente age de uma forma e a outra igreja age de forma diferente. E eu não sei se a convenção tem um manual, alguma coisa que fale sobre disciplina. Às vezes a gente disciplina aqui, o membro, exatamente o que o senhor falou.
vai para outra igreja e trabalha lá normalmente. A gente fica, né, fazendo cara de tá bom, né? Então, esse é um problema da disciplina. Muitas igrejas, por causa disso, elas têm aberto mão, né? Não se fala de disciplina na igreja, porque muitos membros de igreja também, eles pensam o seguinte: é melhor estar aqui dentro do que lá fora. Às vezes nós pensamos isso com relação aos nossos próprios filhos, por exemplo. Vai disciplinar um filho de uma família importante da igreja, você arruma encrenca. Porque na cabeça dos pais, é melhor o filho estar dentro da igreja do que lá fora. Mas o que é melhor no sentido de estar dentro da igreja do que lá fora? Bom, normalmente o filho dentro da igreja causa menos problemas para os pais lá fora. Então, esses pais não estão muito interessados se esses filhos são salvos ou não. Eles estão interessados que, uma vez que o filho esteja na igreja, a possibilidade de que o filho arrume menos encrenca para eles lá fora. E essa não deveria ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deveria ser em saber se os nossos filhos que estão dentro da igreja são salvos. Pastor? Sim. Desculpa, eu não sei se a Eliana terminou, mas eu fico pensando, né, assim, com relação à disciplina. Nós temos muito cuidado, assim, em disciplinar, assim, os jovens, quando nós temos, assim, adultos, né, nós temos, assim, homens, mulheres cometendo, assim, pecados dos mais diversos que deveriam ser, nesse caso, então, disciplinados, porque muitas vezes o exemplo da própria casa, né, assim, um filho vê um pai diácono, professor, o que quer que seja, né, ou uma mãe com um comportamento, assim, de igreja, né, então ele é o santarrão, né, como ele não fala. Mas, na verdade, em casa, muitas vezes eles sabem de todas as coisas que não agradariam, que não agradam a Deus de jeito nenhum. E percebe-se que se faz vista grossa, né, assim, para os adultos, muitas vezes, e não tem essa mesma vista grossa para os jovens, porque eu penso assim, que é muito mais razoável um jovem errar, um adolescente errar, assim, sabe, porque ele está começando a vida, né, assim, agora, pegar um adulto, um homem crente, uma mulher crente, uma vida cristã, assim, já antiga, cometer algumas falhas, assim, e às vezes fica se deixando aquilo, crescendo aquilo, e isso depois não adianta, você fala, vamos disciplinar esse jovem, aí você deixou passar aquele adulto que fez coisas também terríveis, né, assim, entre os irmãos ou fora da igreja, mas que todo mundo tem conhecimento. Então, a disciplina fica um negócio muito difícil, porque você pesa a mão, às vezes, para algum e deixa o outro, ele pediu perdão. Aí ele pediu perdão, fica tudo bem, só que muitas vezes, ele pede perdão e continua agindo do mesmo jeito. E o jovem, às vezes, não tem nessa possibilidade. Então, aí nesse caso, né, a disciplina ela não pode ter exceções. Todo conjunto de regra, uma vez que você abre exceção, você quebrou toda a regra, né? Então, se nós haveremos de aplicar a disciplina bíblica, ela precisa ser igual para todo mundo, precisa haver disciplina para todo mundo. Igreja não é lugar de gente privilegiada, né? Não há espaço para privilégios na igreja. Então, a disciplina é para todo mundo. Só que a disciplina, como você bem falou, ela também tem graus, né, de aplicabilidade. Então, não vai cobrar, por exemplo, de uma criança de 7 anos aquilo que nós cobraríamos de um adulto de 30. Né? Então, aí não é questão de flexibilizar para um e endurecer para outro. Aí é questão de equidade. A justiça precisa ser aplicada dentro do nível da compreensibilidade, a capacidade de compreensão com quem você está lidando.
Então, nesse caso aí, a gente pode estar fazendo o inverso, ou seja, cobrando mais, né, sendo mais duro com aqueles que têm menor compreensão, menor tempo, né, de maturação da verdade, e cobrando menos daqueles que já têm tempo de maturação da verdade e estão contrariando a verdade. Então, a disciplina precisa ser aplicável a todos e ela precisa ter graus respeitando o limite de compreensibilidade. Bom, por exemplo, o novo convertido não vai exigir de um novo convertido aquilo que nós poderíamos exigir de uma pessoa com 10, 15, 20 anos já de jornada cristã. Então, isso precisa ser levado em conta. O fato é que, muitas vezes, nós endurecemos, né, as questões aí para a juventude, quase que sem palavras, né, mais pela atitude, sem palavras, nós estamos dizendo para a juventude que ela não tem espaço na nossa igreja. Normalmente, isso acontece com igrejas muito tradicionais, igrejas cujos membros já estão lá há muito tempo. Então, é uma igreja envelhecida. Envelhecida não significa uma igreja de velhos. Envelhecida pode ser entendido como uma igreja de pessoas muito antigas, mas que traz, por sua antiguidade, ela traz a característica do velho. Qual é a característica? O velho, por natureza, ele tem algum receio de perder espaço para o jovem, para o mais novo. Então, uma igreja velha pode ser uma igreja que tem uma atitude autoprotetora que não se abre para os novos. Porque os novos, para a mentalidade idosa, os novos significam uma ameaça de perda de espaço. Então, a igreja passa a adotar, às vezes, uma postura mais rígida com os novos, porque ela tem medo de perder espaço para o jovem. Então, ela determina, né? Ela determina que o modo de vivência da comunidade seja aquele modo de vivência que agrada os mais velhos. E deixa de criar espaço que agrade os mais novos. Bom, é que são tantas situações, aí a gente fica realmente, a questão da disciplina, a gente fica preocupado. Porque a gente, às vezes, vê a coisa errada, discute aquilo, assim, se incomoda com aquilo, como vocês disseram, depois a pessoa vai para outra igreja e é recebida. Aí você fala assim, bom, será que... Aí você começa a imaginar que você está errada assim no seu modo de enxergar, porque se a outra acha que está tudo bem, será que eu estou tão equivocada assim nos meus conceitos, né? Assim, ficou... E não é, eu não estou nem falando assim, pensando mais assim a questão de honestidade, de correção, né? E as pessoas se pegam muito assim, pensando nos jovens, é mais a questão do sexo mesmo, né? Assim, então, um casalzinho teve relação sexual, eles vão se casar na outra semana, mesmo assim, ele vai ser excluído, né? Assim, ele vai, assim, se ele não for, vão pedir para eles conversar, vão fazer uma cartinha, vai pedir o desligamento da igreja, mesmo que depois ele retorne, ou senão ele vai para outra igreja, porque já passou uma vergonha danada ali, né? Então, às vezes, muda de igreja e vai. E aí você vê, sabe-se de histórias, né, assim, de homens ou mulheres, e com homens é mais fácil ainda a questão de proteção, né, porque se o homem trai a mulher, é mais fácil até para as mulheres aceitarem, assim, que ele errou, que teve, assim, como é que eu vou usar uma expressão assim, sabe, que foi, assim, uma falha. Para a mulher, a igreja seria mais rigorosa se a mulher cometesse o mesmo ato, sabe? E aí vai se deixando a coisa, e aí ele faz uma vez, faz outra vez, e fica
e está todo mundo quieto. E aí é isso que eu fico preocupada, que me dá uma impressão de muita hipocrisia, muita, assim, meu pensamento, né? É só isso, pastor, agora não vou ficar, senão a gente vai a noite inteira discutindo. Não sei o que os outros irmãos pensam sobre isso também. É só lembrar A que manutenção, pastor, disciplina não é... a manutenção desse pecado não impede o crescimento da igreja. A igreja não fica paralisada, não tem um crescimento, não avança. Eu fico pensando assim, às vezes eu penso que às vezes tem igrejas que são muito evoluídas, têm um pensamento, são cheias de jovens, tal. Mais de jovens, enfim, tem esse pensamento mais evoluído, mais avançado, mais contemporâneo, digamos assim. E as igrejas tradicionais, aquelas que, sabe, que são mais rígidas, que procuram a santidade, sabe? E eu penso assim, qual é o ideal, pastor, no mundo que a gente está vivendo, sabe? A gente fica meio confuso, né? Qual que é o ideal, né? Eu sei que Deus perdoa. Se houver o arrependimento, é claro, né? Deus perdoa, quem somos nós para não perdoarmos, né? Mas tem a questão da disciplina é importante, é preocupante hoje em dia, e isso atrapalha muitas vezes o nosso crescimento como igreja, atrapalha os nossos planos eu digo crescimento de evangelização, não de pessoas, de número de pessoas, sabe, pastor? De evangelização, de louvor, de estarmos todos juntos, sabe? É isso. E aí eu pergunto, qual é o ideal, pastor? Qual é Primeiro que a gente tem que pensar no conceito de disciplina. Às vezes a gente pensa que disciplina é punição. Então, durante muitos anos, a igreja pensou assim, ou seja, o sujeito pecou, ele é excluído. Então, isso não é disciplina, isso é punição. Já aconteceram casos assim vexatórios, do tipo, o camarada cometeu um pecado daqueles que a igreja considera capital e ele foi excluído. Aí, no mês seguinte, na assembleia do mês seguinte, ele pediu para voltar, a igreja acolheu, mas não tratou. Disciplina é tratamento. Disciplina é você pegar a pessoa no grau de imaturidade, como ela se apresentou, e você pegar essa pessoa pela mão e caminhar com ela até que ela se recupere e tenha condições de andar como adulto. Não é? Então, vamos supor que uma pessoa na igreja cometeu lá um desses pecados capitais aí, né? E essa pessoa procura o pastor ou procura a liderança da igreja, admite o seu pecado e pede ajuda. No passado, pessoas mesmo nessas condições foram excluídas. Então, a exclusão é uma medida de punição. Uma vez que a pessoa foi excluída, então ela pagou pelo seu pecado. Na próxima assembleia, ela volta. Mas ninguém tratou essa pessoa. A pessoa no pecado, né, que caiu, ela precisa de suporte, ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém que pega ela pela mão e caminhe com ela algumas milhas aí, até que ela recupere o seu vigor espiritual outra vez. A exclusão, ela só cabe no caso em que a pessoa recuse esse acompanhamento. Por isso que eu linkei aqui a narrativa do Ananias e Safira com Mateus 18. Mateus 18 é a regra, é o modus operandi, ou seja, teu irmão pecou, vai até ele. Ele te ouviu, esquece o assunto. Não te ouviu, duas testemunhas. Ouviu vocês agora? Esquece o assunto. Não ouviu, traz para a igreja. Ouviu a igreja? Esquece o assunto. Não ouviu a igreja? Exclui. Então, qual é a ideia? A ideia é que a igreja chama as pessoas
que caíram em pecado, ou que cometeram pecado, ou que estão em pecado, ela chama essas pessoas ao arrependimento. Se elas se arrependem, então resolveu o assunto, porque o negócio é produzir arrependimento. Produzir o arrependimento é festa. Agora, se a pessoa se recusa a ouvir e chega até a igreja e ela continua se recusando, né, ao arrependimento, aí a igreja desliga. E não é a igreja que está excluindo. A igreja está homologando a autoexclusão, quer dizer, o próprio sujeito está dizendo, eu não pertenço a vocês. Eu não pertenço a esse entendimento de vocês, né? Eu não pertenço àqueles que estão comprometidos com a santidade, porque eu estou comprometido com o pecado. Né? Então, se o pecado é algo público, né? Ele precisa ser tratado publicamente. Se o pecado está no nível particular, ele precisa ser tratado particularmente. Né? Não se pune uma pessoa que pecou e que nos procurou, levando ela na frente da igreja, expondo o problema dela para a igreja toda. Isso é punição. Agora, vamos supor que, além de nós, internamente, estarmos sabendo, a pessoa já contou para uma meia dúzia de gente no meio da igreja, aí o pecado é público. Ele precisa ser tratado em particular, mas pelo menos uma comunicação pública do pecado e do estágio em que está o acompanhamento precisa ser publicado para a igreja. Né? Mas isso é enfrentamento do pecado, não é punição. Né? Agora, um outro conceito que a gente precisa rever é o conceito de crescimento de igreja. Porque a gente tem um conceito de crescimento de igreja numérico. Então, se a igreja do vizinho lá está recebendo um monte de gente que a gente está disciplinando aqui, e por isso ela está crescendo, quem pensa, por exemplo, em crescimento de igreja apenas do ponto de vista numérico, pode pensar, puxa, ó, Deus está abençoando aquela igreja lá, e a nossa aqui que está esvaziando, Deus não está abençoando. Mas o que é bênção de Deus? Bênção de Deus não é o número de membros que eu tenho, ou que eu consigo juntar. Bênção de Deus é a fidelidade. Fidelidade é aquela disposição perseverante que mesmo quando está todo mundo nadando, sendo levado correnteza abaixo, você continua nadando correnteza acima. Isso é fidelidade. Então, Deus não nos mandou fazer a igreja crescer. Até porque quem dá crescimento à igreja é Deus. Então, Deus mandou a gente ser fiel. Lá em 2 Coríntios 4, né, o Paulo diz, eu não mercadejo o evangelho. A gente não deve negociar princípios fundamentais do evangelho para favorecer a entrada de multidões na igreja. É exatamente o oposto que está acontecendo aqui no caso da Ananias e Safira. O negócio da igreja é ser fiel, dentro do seu nível de entendimento, de conhecimento, de revelação de Deus, ela precisa ser fiel àquilo que ela entende, àquilo que ela conhece, e se manter fiel. Né? Então, essa questão de disciplina da igreja é uma questão de fidelidade. Mas aí, voltando ao conceito de disciplina, disciplina não é punição. Disciplina é acompanhamento. Disciplina é instrução. Disciplina é chamar o irmão fraco para o nosso lado. É estar com ele, que ele fique conosco. Aí, depois de todo o esforço feito, e o irmão está decidido mesmo a permanecer no pecado, aí então a igreja desliga. Tá certo. Ok? Vamos seguir? Obrigada.
Aí depois, então, né, de mostrar, né, que a igreja, de um lado, fechou as portas, mas de outro, as portas da igreja continuaram abertas, né? Muitas pessoas se juntando, continuaram se juntando à igreja, vinham pessoas de longe, né, pessoas de outras cidades, e iam se juntando à igreja, a obra da igreja continuou acontecendo, e isso suscita perseguição, né? Então, suscitou perseguição. Veja que interessante que, às vezes, né, a fidelidade não vai fazer com que tudo dê certo para nós, né? Nem sempre você vai lidar com uma igreja e vai ficar tudo beleza, né? Às vezes as pessoas pensam assim, olha, se Deus estiver abençoando, então tudo vai transcorrer em paz. Nem sempre. Esse é um equívoco da nossa parte, né? A gente achar que se dá tudo certo, conforme nosso conceito de certo, então é porque Deus abençoou. Se a igreja experimenta algum tumulto em função de que a palavra está sendo aplicada e a disciplina está sendo aplicada, então Deus não está conosco. Eu já vi várias pessoas, né, decidindo sair de uma igreja A para ir para outras igrejas, porque a igreja está passando por um período de aplicação de disciplina. Aplicou-se a disciplina, houve lá os efeitos colaterais, né? Especialmente quando você mexe com famílias antigas da igreja, nesse sentido de aplicar alguma correção. Então, você tem os efeitos colaterais. Às vezes, essas pessoas têm muita influência no meio da igreja e elas conseguem mobilizar pessoas que compram, né, as dores delas e até vão defender elas, vão ficar contra aqueles que estão na posição de aplicar a disciplina. E a igreja vai viver um período de tumulto. E aí, as pessoas que acham, né, que elas definem que se a igreja se está todo mundo em paz, é porque Deus está abençoando. A igreja pode estar acomodada, ela pode estar como a igreja lá do Apocalipse, né, pensando que ela é rica, que ela é isso, que ela é aquilo, e não consegue enxergar que ela é pobre, miserável, cega e nu. Então, tudo está tranquilo, a gente entende que, então, nós estamos debaixo da bênção. Está tumultuado? Não, olha, isso aqui, Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus é Deus de paz e tal. Se Deus estivesse abençoando, se Deus estivesse com a gente, estava tudo tranquilo. Nem sempre. Veja que ser fiel aqui, nesse caso, provocou perseguição, provocou tumulto. Os apóstolos aí, né, foram presos, né, pelos próprios religiosos, né? Veja que o sacerdote, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão, na prisão pública. De noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras dessa vida. Veja. Então, tem tumulto, mas a obra da igreja prossegue. Eles ouviram isso, voltaram para o templo, continuaram pregando. Os guardas foram ver lá e não encontraram eles na prisão. Depois alguém veio dizendo para eles que eles estavam no templo. Aí no verso 25, então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. Depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, o sumo sacerdote os interrogou. O Pedro, então, né, diante da proibição de pregar, ele responde: é mais importante obedecer a Deus que aos homens, o Deus de nossos pais. E o Pedro aproveita sempre, né, a oportunidade para anunciar o evangelho. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados,
e nós somos testemunha dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, veja aqui, nessa explicação evangélica do Pedro, né, a gente tem aqui um indicativo, né, veja, para conceder, né, Deus o elevou a príncipe salvador para conceder a Israel o arrependimento. O Pedro vai repetir isso no capítulo 11, né, com a conversão de Cornélio. Deus concede o arrependimento. Assim como lá em Efésios 2:8, Deus concede a fé, né, para crer. Então, quando Deus concede o arrependimento e concede a fé, essa fé, ela é operosa, como Paulo elogiou a fé dos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, dizendo que a fé dos Tessalonicenses, dentre outras coisas, era uma fé operosa. O que é uma fé operosa? É uma fé que obedece, é a fé de um coração trocado, né? Um coração convertido, um coração que busca a vontade de Deus, que quer obedecer, né, à direção de Deus para a sua vida. Então, aí, uma vez que eles têm o arrependimento e o perdão dos pecados, então, ele diz aí que somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Aí vem o conselho famoso do Gamaliel, né? Esse homem aí muito influente, membro do Sinédrio, ele vai dar um conselho aí, né? Ele é um doutor da lei, muito respeitado por todo o povo. Ele se levanta e diz àqueles homens que estavam planejando matar os apóstolos, né? Ele diz assim: homens israelitas, tenham cuidado com o que estáis para fazer a esses homens, porque há algum tempo surgiu Teudas dizendo ser alguém. Então ele elenca aqui, recapitula a história de pessoas que se levantaram, né, tentando provocar movimentos, e nesse período aí haviam vários movimentos, né, libertários, e aqui ele cita alguns desses movimentos, e ele diz que, no final das contas, todos esses movimentos não eram de Deus, porque eles foram reduzidos a nada, né? Eles foram dispersados, esses líderes morreram, e aqueles que o seguiram se dispersaram. E agora vos digo, afastai-vos desses homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. E aqui os demais membros do Sinédrio concordam com eles, ordenam ali aos apóstolos, né, que eles não falassem mais no nome de Jesus, aplicam ali chicotadas neles, e eles se retiram do Sinédrio alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Veja, esse conselho do Gamaliel aqui, ele é interessante, mas ele não pode ser universalizado, né? Muitas pessoas acham assim: olha, está acontecendo alguma coisa na igreja aí, né? Mas vamos orar, vamos entregar na mão de Deus, porque Deus vai cuidar disso, né? Se isso aí tudo aquilo que não é de Deus, Deus põe um fim, Deus trata e tal. Só que a gente não pode aplicar esse conselho do Gamaliel a questões que Deus ordenou que nós façamos. Por exemplo, né? Vamos supor que a gente pegue aqui o conselho do Gamaliel, né? Se é de Deus, então vai prosperar. Se não é de Deus, vai fracassar. Vamos pensar, né, como muitos da igreja no passado pensaram sobre a obra missionária, né? Se Deus quer salvar o mundo, se Deus quer salvar as pessoas, então Deus vai salvar. Então a gente não precisa fazer nada, porque a vontade de Deus não pode ser impedida. Então, se é da vontade de Deus salvar os pagãos, Deus vai salvar, fica tranquilo aí, né? Foi a resposta que vocacionados por Deus para a obra missionária receberam.
de líderes de igreja quando eles falaram de ir a campos missionários. Então, veja que esse conselho do Gamaliel, ele é interessante, ele é aplicável em alguns aspectos, mas ele não é aplicado de modo universal, porque Deus quer salvar os pagãos, Deus quer salvar, quer que o evangelho alcance as nações, mas ele ordenou que isso se fizesse através da igreja. Por isso, Deus insta com a igreja e com os crentes de um modo geral, que a gente pregue o evangelho, que a gente inste com o ímpio, para que ele se arrependa. Então, veja que, de um lado, é o que Deus quer a salvação dos homens, mas, por outro lado, ele determinou que isso fosse feito através de nós. As questões disciplinares da igreja é a mesma coisa. Não vá nós aí pensar, olha, tem um problema lá na igreja e tal, mas não vamos mexer com isso não, vamos orar, porque Deus cuida, né? Deus resolve. Não, se é algo que Deus mandou a igreja fazer, a igreja tem que obedecer. Veja que esses homens aqui, quando eles recebem uma ordem, e até foram chicoteados, né? E foram proibidos de falar no nome de Jesus, porque se eles continuassem falando, haveria mais tumulto, haveria mais problemas para eles, eles poderiam ter dito, bom, gente, ó, a coisa está ficando difícil para o nosso lado, vamos fazer o seguinte, vamos só orar, a gente fica lá no templo orando, e a gente pede para Deus resolver o negócio. E Deus vai resolver o negócio. Não, eles saíram de lá alegres por considerando-se privilegiados de sofrer por cumprir a vontade de Deus. Então, às vezes, a igreja, né, tanto na pregação do evangelho, quanto no aspecto da disciplina dos seus membros, na sua organização, ela vai, se ela quiser alinhar-se com as escrituras, alinhar-se com a vontade de Deus, esse trabalho pode se tornar um trabalho muito doloroso, muito difícil. E qual é o nosso raciocínio? Ficou difícil. Então não vamos mexer com isso não, que isso aí vai dar uma dor de cabeça para a gente. Vamos só orar e entregar na mão de Deus. Bom, entrega na mão de Deus. Só que aquilo que Deus mandou a gente fazer, que está claro, é uma vontade revelada de Deus para nós, orar para Deus fazer a vontade dele, quando nós já sabemos qual é a vontade dele, é tentar a Deus. E às vezes a gente faz isso. A gente sabe que é nossa responsabilidade, sabe que ele já deu a ordem, sabe que ele já revelou o que nós devemos fazer. Mas a gente, para se poupar, acaba não fazendo e ainda espiritualizamos, né, a nossa negligência, dizendo que a gente está orando e entregando na mão de Deus. Isso é uma maneira, né, de tentar a Deus, né, de aborrecer a Deus. Ok, bom, até aqui nós vimos, né, que a igreja, de um lado, né, ela é descrita no verso 41 a 47, também nos versos 32 a 34, 37, né? A gente viu ali uma igreja maravilhosa, né? Puxa, as pessoas se reunindo, as pessoas alegres, né? Amando-se umas às outras, as pessoas vendendo suas propriedades para suprir a necessidade do necessitado, não havia entre eles necessitado algum e tal, parece um oásis, né? Mas o capítulo 5 vem dizer para nós, olha, não é um oásis, a igreja tem problemas, não vai nunca existir um período na vida da igreja que a gente vai só curtir a igreja, olha que bênção, olha que oásis. Não, a igreja sempre vai ter problemas. As coisas sempre serão difíceis para a igreja, sempre serão difíceis para os crentes. Nós estamos no mundo, nós ainda estamos na presença do pecado, o pecado ainda exerce certa influência sobre nós, e nós não temos toda a sabedoria que nós deveríamos ter, nós não temos todo o conhecimento que deveríamos ter. Mesmo o conhecimento que nós temos, muitas vezes nossa maturidade, ela não
não combina com aquilo que nós já sabemos ser a vontade de Deus para a nossa conduta, para a nossa orientação. Então, na convivência, a gente vai lidar com feridas, a gente vai ferir e ser feridos, a gente vai, às vezes, né, ofender e ser ofendidos. Às vezes nós vamos fazer isso sem querer, às vezes vamos fazer com má intenção mesmo. Essas questões ainda campeiam, né, ainda fazem parte da nossa existência, mesmo dos crentes fiéis, mesmo dos crentes que estão buscando a vontade de Deus. Então, isso é uma outra maneira de dizer que nós não somos perfeitos, não alcançamos perfeição. Aqui estamos caminhando nessa direção, mas não a alcançamos, né? E precisamos deixar as coisas que para trás ficam e avançar para esse alvo que está mais à frente para nós. Bom, aqui no capítulo 6, a igreja vai revelar mais um problema interno, né? Nós temos lá a questão da hipocrisia, né, que a disciplina tratou, e aqui nós vamos ter um outro problema, um problema mais social, um problema mais abrangente, né, que é o fato de que aqueles que estavam responsabilizados para cuidar dos necessitados, pelo fato da igreja estar crescendo muito, eles começaram a não dar conta do serviço. Veja que interessante, o verso 1 diz, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Aqui, meus irmãos, precisamos partir do pressuposto que o trabalho diaconal, né, não nasce aqui. Né? O trabalho diaconal já estava sendo feito. Havia uma necessidade de correção no trabalho diaconal, porque o capítulo 4, verso 34, diz que o trabalho até então estava sendo muito bem feito, tanto que não havia necessidade entre eles. Só que a igreja foi crescendo, as necessidades, né, foram aumentando, e chegou num momento em que essa nossa fraqueza, que eu acabei de mencionar agora, essa nossa fraqueza começou a aparecer. E como que ela apareceu? Ela apareceu na forma de preferências. Ora, se a igreja em Jerusalém, ela é judaica, né? Ela é judaica no sentido de judeus de Jerusalém, né? Ela é judaica nesse sentido, ela é governada pelos judeus de Jerusalém. Tem os judeus de outras nações que sempre que se aproximavam da morte, né? Sempre que o judeu que estava fora de Jerusalém, ele estava se aproximando da morte, ele planejava morrer em Jerusalém. Então, começou lá o envelhecimento, o adoecimento, o que eles faziam? Eles vinham para Jerusalém. Então, esses judeus iam, obviamente, se juntando à igreja. E começou a haver, então, dentro da igreja de Jerusalém, que é judaica, uma divisão. A divisão dos judeus puros, né, de fala aramaica ou fala hebraica, né, dos judeus helenistas, os judeus de outras províncias romanas, né, influenciadas pelo helenismo grego, de fala grega. Então, quando a igreja começou a crescer e as provisões não dava para atender todo mundo, o que a fraqueza humana fez? A gente escolhe. E quem que a gente escolhe? Escolhemos os nossos. Né? Então, os judeus começaram a preferir manter a ajuda dos judeus de fala aramaica, de fala hebraica, e deixar as viúvas dos helenistas, né? A viúva viúvas de fala grega de lado. Né? Se sobrar, a gente dá. Se não sobrar, a gente não dá, mas a gente privilegia os nossos. Então, veja, nós temos outro problema aí, um problema disciplinar também. Né? Mas, veja, nem todo problema disciplinar se disciplina excluindo.
como aconteceu com a Ananias e Safira. A morte do Ananias e Safira foi uma exclusão. Nem toda disciplina na igreja é para a exclusão. Disciplina na igreja é para a instrução. Então, você identificou lá um comportamento, uma maneira errada de fazer as coisas, como essa, né, de privilegiar um em detrimento de outros. Então, o que a gente tem que fazer aí? A gente tem que corrigir isso. E como é que nós vamos corrigir isso? Bom, a primeira coisa, irmãos, a gente tem que ensinar os membros da igreja que quando eles tiverem alguma necessidade, eles precisam falar, né? Aqueles que são responsáveis, né, pelos grupos da igreja, aqueles que são responsáveis pelas faixas etárias da igreja, aqueles que são responsáveis pelos necessitados da igreja, eles não têm condições de adivinhar as necessidades. Então, o necessitado, ele precisa aprender a comunicar as suas necessidades. Mas o que acontece, estava acontecendo aqui, que normalmente acontece conosco? As pessoas que vão sentindo algum tipo de insatisfação na igreja, ao invés de procurar quem pode ajudar, ela vai procurar os corredores da igreja. Ela vai reclamar, ela vai murmurar. Ela vai falar com gente que não tem a habilidade para lidar com o problema dela. Então, o que ela faz? Ela está criando um problema, pensando que vai resolver o seu problema, ela está criando um problema maior. Porque essas pessoas com quem ela fala nos corredores da igreja, às vezes não terão a maturidade de pegar essa pessoa pela mão e levar essa pessoa até a pessoa que é responsável e que efetivamente pode ajudá-la. Então, você cria um problemão na igreja. Normalmente, né, a Marta tem lá tá insatisfeita com alguma coisa, com uma área, um departamento lá da igreja que não está assistindo ela. Tá. Aí, o lógico da coisa, vamos supor que o responsável, né, por essa área fosse o Ezequiel, por exemplo, né? O lógico da coisa é a Marta, não, eu vou lá conversar com o diácono Ezequiel, né, que ele é responsável por essa área aí, por esse setor, e eu vou explicar para ele que as coisas não estão chegando aqui, né? Bom, Ezequiel vai ficar contente, porque ele quer fazer um bom trabalho, ele quer servir todo mundo e tal. Mas o que a Marta vai fazer? A Marta vai procurar a Denilde, né, lá no corredor da igreja. Pô, você vê, o Ezequiel não está nem aí para mim. Olha, eu estou aqui com essa necessidade, olha, ele está servindo os outros lá, mas está me esquecendo aqui. A Denilde, se a Denilde for madura, a Denilde falará com a Marta o seguinte: Marta, eu acho que o Ezequiel, ele tem feito um bom trabalho lá na área dele. Eu acho que não é porque ele está te esquecendo, eu acho que ele não está sabendo da sua necessidade, que você está precisando de uma atenção mais específica. Vamos nós duas lá conversar com ele? Esse seria o mais lógico. Mas vamos supor que a Denilde não tenha essa maturidade. Vamos supor que a Denilde tenha também as suas próprias insatisfações. A Denilde vai ouvir a insatisfação da Marta e vai dizer para ela: não, realmente, irmã, olha, você está certa, porque eu também não estou nada satisfeita com as coisas que estão acontecendo aqui. Aí começa. Não é? Veja, alguém precisou escorar-se em alguém, mas os dois foram para o chão. Ninguém suportou, ninguém deu o suporte necessário. É o retrato que estava acontecendo aqui. Veja que a coisa tomou uma dimensão de que evidenciou-se uma divisão na igreja, evidenciou-se que sim, que havia certas preferências que estavam acontecendo, que estavam sendo feitas, e isto aqui quase colocou a igreja no chão. Não fosse a intervenção dos apóstolos. E os apóstolos não interviram porque eles adivinharam. Alguém maduro nessa situação toda aí, alguém maduro ouviu o negócio,
Fala assim, olha, nós temos que falar com quem resolve. Alguém, então, levou o caso até os apóstolos. E quando os apóstolos receberam a questão, eles também foram maduros na recepção da questão. Porque, às vezes, quando a gente recebe uma cobrança, uma crítica, né, de um serviço que a gente está fazendo, mas a pessoa lá não está satisfeita, não foi atendida, e isso chega até nós, às vezes nós também não reagimos com maturidade. A gente acha, puxa vida, essa pessoa, né? Por que ela não vem falar comigo? Poxa, ela está reclamando. Poxa, mas eu estou ajudando, estou fazendo tudo que eu posso aqui, e esse pessoal fica reclamando. Bom, às vezes a gente age assim, só que assim a gente só aumenta o problema também. Veja a maturidade que os apóstolos lidaram com a situação. E a postura dos apóstolos comunica para nós o seguinte, que é ruim que haja murmuração no meio da igreja? É ruim. Mas, talvez, nós não vamos chegar nunca a um nível de maturidade em que uma pessoa que não está sendo assistida, né, em alguma necessidade, a gente nunca vai chegar no nível de maturidade que todas elas vão procurar conversar com quem, de fato, pode resolver a questão. Elas vão conversar nos corredores da igreja. Então, isso aí vai fazer parte da convivência, da história da igreja. Agora, quando isso chega a nós, a gente pode condenar os murmuradores ou entender os murmuradores. Eu prefiro pensar, e eu penso que os apóstolos pensaram assim, eu prefiro pensar que a murmuração, inicialmente, não é um problema. Não é o ideal, mas não é um problema. A murmuração é como uma febre. Uma febre não é o nosso problema. Uma febre indica que alguma coisa lá no nosso organismo não está como devia estar. Uma dor de cabeça, às vezes, é um indicativo de que há alguma coisa aí em algum órgão, no organismo de um modo geral, que não está de acordo. Então, a murmuração no meio da igreja, embora não seja o ideal, ela deve inicialmente ser tratada assim, ser acolhida assim. Então, a murmuração aqui indicou que tinha gente no meio da igreja que não estava sendo assistida. Né? Qual é a postura quando a gente entende a murmuração não como um drama, não como um problema, mas como um termômetro indicativo? A gente para e pensa, não, o problema é real. Então, vamos pensar na solução. Ao invés de a gente brigar com os murmuradores, vamos pensar em alguma coisa que a gente pode fazer para resolver o problema. Foi nisso que os apóstolos se concentraram. Então, qual foi a escolha deles, né? A decisão deles? Os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Falei assim, olha, a gente não pode dar conta disso sozinho. Porque se a gente der conta disso sozinho, a gente vai prejudicar aquilo para o que nós somos chamados, que é a oração e a palavra. Então, existem outras necessidades que podem sair das nossas mãos. E a gente pode aumentar a força de trabalho aí no meio da comunidade para que todos voltem a ser atendidos sem o prejuízo da pregação e do ensino da palavra e da oração. Bom, se nós não podemos deixar a palavra e a oração, a gente não pode também dizer assim, ó, não tem nada a ver com isso, meu negócio é pregar e orar. Eu não vou resolver esse negócio. Não, não pode, porque isso vai rachar a igreja. Os necessitados que estão murmurando no meio da igreja, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser acolhidos. As necessidades deles precisam ser assistidas. Então, o que eles fazem? Olha, nós não vamos resolver isso de um modo que prejudique a palavra e a oração. Vamos fazer o seguinte, aí vem a orientação. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra.
né? A oração aqui não é orar. E a administração, o ministério da palavra também não é a pregação. A oração e o ministério da palavra é muito mais abrangente do que o sermão que vai ser pregado no domingo. Para o sermão ser pregado lá no domingo, né, precisa haver um ministério da palavra. Se a igreja quiser ter benefícios com a pregação, ela precisará que alguém ou alguns dentre a comunidade se aplique ao ministério da palavra. Porque ministério da palavra não é preparar um sermão. Ministério da palavra não é pregar um sermão no domingo. Ministério da palavra é uma vivência em torno disso, em torno da palavra, que vai possibilitar que a palavra seja pregada em todas as ocasiões que se fizer necessária, ocasiões em que se exige que a palavra seja anunciada. E aí, em conjunto com a oração. Então, sem prejuízo disso, vocês escolham entre vocês 7 homens, 7 pessoas aí, que vão cuidar das mesas. Veja que aqui não há uma diminuição, uma valorização do trabalho dos apóstolos e uma desvalorização das necessidades dos necessitados. As duas coisas são necessárias. Só que elas são de naturezas diferentes. Então, aí, esses homens que vão ser escolhidos aqui, eles vão cuidar da mesma coisa que os apóstolos vão cuidar. Só que de uma natureza diferente. A natureza do trabalho diaconal da igreja é de natureza circunstancial e terrena. A natureza do trabalho do presbitério da igreja é de natureza espiritual e eterna. Então, a importância é a mesma, mas a natureza é diferente. E aqui, então, esses homens, eles vão lidar com uma questão circunstancial. Tanto é circunstancial que não se fala mais sobre o assunto. Eles foram extremamente competentes para irem lá e resolver o problema, porque não se fala mais sobre isso no resto da narrativa de Atos. Obviamente, outros problemas circunstanciais surgiram que requereu que esses homens estivessem ali de prontidão e prontos para trabalhar, né? E eles devem ter continuado muito eficazes, muito eficientes no seu trabalho, porque as declarações que nós vamos ter aí na sequência são semelhantes à que aparece no verso 7, né? E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam a fé. Então, veja que nós temos problemas na igreja, nós não podemos cobrir um santo descobrindo outro, não podemos sobrecarregar uma área, ou pessoas que estão trabalhando numa área, porque se sobrecarrega, ela não vai fazer, aquela área vai ficar prejudicada. A gente precisa aumentar a força de trabalho da igreja, da comunidade, e a gente precisa que oração e palavra, de um lado, ande junto com as necessidades circunstanciais dos membros das áreas da igreja, dos setores da igreja, sejam também atendidas, porque uma coisa não elimina a outra. Eu acho que nós estamos naquele período do intervalo, né? Isso, pastor, eu estava esperando o pastor terminar a sua palavra aí para a gente dar esse intervalinho, então, 5 minutinhos. Deixa eu só completar aqui. Então, a natureza dos discípulos era circunstancial e a do apóstolo era o quê? Era espiritual e... espiritual.
e eterna, né? Porque fala de salvação, né? É para agora e é para a vida vindoura. O trabalho dos diáconos aqui é só para esta vida. Pois bem, irmãos, então nós temos aí, né, mais essa questão aí interna, duas questões internas, né, que o capítulo 4, 32 até aqui o 6, verso 7, nos apresenta como elas foram tratadas, como elas foram resolvidas e os efeitos delas, né? É interessante que mesmo a disciplina lá que exigiu a exclusão do Ananias e Safira, teve como efeito o crescimento da igreja, verso 14 do capítulo 5. E aqui, essa disciplina, né, essa tomada de decisão, esse modo de interpretar o problema e apresentar uma solução, resulta na mesma coisa, ou seja, a igreja crescia, né? Muitas pessoas se convertendo e entrando para a igreja. Ok? Alguma dúvida aqui, pergunta que você queira fazer? Ok. Então, aqui no versos 8 em diante, nós vamos ter aí a introdução do Estevão, um desses homens, né, um desses diáconos, que vai se apresentar aqui como o primeiro apologeta, né, da história da igreja. Ele tem um conhecimento, um domínio muito grande da história bíblica, um conhecimento muito grande da revelação de Deus, né, no Antigo Testamento, e ele vai começar a, a atuar. O verso 8 diz aí, né, que um homem, esse homem Estevão, cheio da graça e do poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. E aí levanta-se a oposição, levanta-se aí alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia. Essa sinagoga dos libertos aqui devem ser judeus que foram dispersos, não é? Mas que foram repatriados agora e estão em Jerusalém. Eles se levantam aí contra o Estevão. O Estevão se mostra muito mais conhecedor, né, das Escrituras do que ele, pelo menos em termos do espírito das Escrituras e não da letra. Fazem acusação contra o Estevão, no sentido de que ele está blasfemando contra Moisés e contra Deus. Eles incitam o povo e os líderes contra o Estevão, prendem ele e o levam para o Sinédrio, onde ele vai ser, então, julgado. E, dada a oportunidade aí do Estevão falar, ele prega aí um sermão longo toda a vida, né? Um sermão extenso toda a vida, onde ele vai fazer uma exposição da história bíblica, né? Quem quiser, quem não tiver tempo para ler todo o Antigo Testamento, pode ler o sermão do Estevão aqui, porque ele faz essa narrativa, né, de tudo aquilo que está no Antigo Testamento, especialmente aquilo que tem a ver com a história de Israel e o propósito de Deus para Israel, a luta de Deus, né, com o coração desse povo, a resistência desse povo. E aí, então, no verso 51, ele diz aí, né, homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram, mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por meio de anjos, não aguardastes. Ouvindo isto, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tampando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Então, veja que história dramática essa, né? Um sermão que custou a vida do Estevão. Alguém me perguntou ainda essa semana, né? Como é que pode, né? O Estevão vai ali, vai pregar a palavra, é um pregador fiel, né? A palavra de Deus e tal, e Deus deixa isso acontecer com ele. Pois é, nós temos esse aspecto misterioso, né? Porque a gente tem sempre aquela tendência da lógica humana de que se você está dentro da vontade de Deus, tudo de bom, né, acontece, todas as coisas dão certinho, né? Todo mundo se agrada de você, fica todo mundo contente, satisfeito, fica todo mundo em paz, não é? Mas obviamente esse é o desejo, né, do coração humano, da lógica humana, é como nós achamos que as coisas deveriam ser, mas na prática elas não são assim. De fato, pessoas morreram por fidelidade a Deus, né? Por isso que 1 Coríntios 4, Paulo diz lá, né, que nós devemos ser conhecidos dos homens como dispenseiros de Deus, né, como servos de Deus. E o que se requer dos dispenseiros de Deus? Requer que eles sejam fiéis. Se a coisa vai dar certo, né, como nós achamos que é o certo, isso nós não temos qualquer controle. Quem está preocupado em ser querido, né, em ser desejado, em ser aceito por todos, vai mercadejar o evangelho. Né? Em algum momento, você vai selecionar o que você vai dizer, você vai selecionar a sua pregação e você vai estar mercadejando, então, o evangelho. Né? Então, a ideia do crente, do pregador, seja qual for a área ministerial com a qual nós estejamos envolvidos, a ideia é que nós sejamos dispenseiros de Deus e que o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam achados fiéis. E ser fiéis pode ser que nos traga tempos de bonança, tempos em que as pessoas nos amem, que elas nos queiram, que elas nos aplaudam, que elas nos aceitem, e pode ser que a gente atravesse períodos de intensa rejeição, como foi o caso do Estevão aqui, rejeição até o ponto dessas pessoas ficarem tão furiosas com ele que o matam por apedrejamento, achando que estavam prestando um serviço a Deus. É impressionante isso. O fato a ser destacado nessa morte do Estevão não é a morte dele. Né? O fato a ser destacado nessa morte do Estevão não é que um pregador fiel foi deixado por Deus ser apedrejado até a morte por um grupo de pessoas furiosas com o que ele estava pregando. O que precisa ser destacado na morte de Estevão é isso que aparece no verso 56. Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É assim que Jesus recebe os seus mensageiros fiéis. Veja que o tempo todo as Escrituras descrevem Deus e o Cordeiro sentados no trono.
Mas para receber um fiel, Jesus fica em pé. Jesus ficou em pé para receber esse homem. Veja que coisa impressionante. O que os homens julgaram ser um maldito, ser uma pessoa digna de morte, digna de ter uma morte cruel, Jesus julgou como uma pessoa digna de ser recebida em pé por ele. Isso deve nos levar a repensar, em muitos aspectos, aquilo que nós consideramos lógico. Né? Muitas coisas que a gente fala, muitas expectativas que nós temos em relação à vida, seguem uma lógica humana. Que, por vezes, essa lógica humana é confrontada com uma outra lógica, uma lógica superior, uma lógica que prevalece sobre a lógica humana, né? Porque se a lógica humana prevalecesse sobre a lógica celestial, nós poderíamos abandonar a fé e seguir aí os portadores da teoria do pensamento positivo. Né? Basta você idealizar algo positivo, basta você imaginar algo positivo e a nossa mente, então, tem poder para criar, porque ela vai prevalecer sobre qualquer outra lógica. Só que a lógica celestial governa a lógica humana. Às vezes elas se combinam, às vezes elas se opõem. E quando elas se opõem, a lógica celestial prevalece. Mas quando a lógica celestial prevalece, nós nos surpreendemos com essa lógica celestial. O Estevão se surpreendeu aqui, porque o Senhor do Universo se colocou em pé para receber o seu servo. Você já imaginou a sua morte assim? Eu sei que você não imagina a sua morte. Mas você já imaginou que a morte do crente que morre na fé, que morre na fidelidade, ela é assim? Jesus se coloca em pé no céu para receber os seus servos. Isso é um grandíssimo privilégio, né? E deve nos fazer ceder à lógica celestial mais do que à lógica humana. O capítulo 7 termina fazendo uma ponte para a segunda parte do livro de Atos. Porque no capítulo 8, nós vamos para uma segunda parte. E qual é a ponte que o capítulo 7 faz? É exatamente a menção aí de que aqueles que apedrejavam o Estevão colocavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ok, isso aqui é um indicativo de que nós estamos fechando a primeira parte do livro de Atos. Mas o Lucas já está conectando essa primeira parte com a segunda, que começa no capítulo 8. E você deve se recordar, né, que o Lucas ele vai seguir aquele esboço que ele nos apresentou lá no capítulo 1, verso 8. Qual é o esboço dele? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até o final do capítulo 8, nós estamos em Jerusalém.
Agora aqui, no capítulo 8 em diante, nós vamos entrar na evangelização, ou seja, os discípulos agora vão ser testemunhas de Jesus fora de Jerusalém. E é por esta razão que nós vamos ter aí uma perseguição contra os cristãos em Jerusalém. Até então, existia perseguição. Nós já vimos aqui, os discípulos foram presos, né? Foram chicoteados, foram proibidos de falar de Jesus. O crescimento da igreja, o movimento cristão, vai despertando oposição, a ponto aqui, o auge, né, de que os próprios religiosos acabam matando, né, o Estevão. No capítulo 8, essa perseguição agora, ela vai se apresentar de um modo a que os crentes vão ser expulsos de Jerusalém. Mas não são todos os crentes que vão ser expulsos. Quem vai ser expulso de Jerusalém são os crentes helenistas. A igreja de Jerusalém vai permanecer sendo a sede dos apóstolos, sendo o quartel-general aí da igreja. Mas as outras partes ali do esboço que o Lucas apresenta no capítulo 1, verso 8, ela vai acontecer justamente por meio da expulsão dos crentes helenistas que estão em Jerusalém. Então, essa é a narrativa que nós começamos a ter aí no capítulo 8. Porque no capítulo 8, né, no mesmo dia, levantando-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Aqui, então, quem é disperso são os crentes helenistas. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E o que acontece, né, com essa dispersão? Novamente aquela lógica humana sendo contrariada, né? A gente sempre pensa que as coisas de Deus, quando as coisas são de Deus, quando a direção vem de Deus, as coisas dão tudo certinho para nós. Mas aqui o livro de Atos está dizendo que tem uma lógica celestial que conflita e que se sobrepõe à lógica humana. Esse pessoal aqui está sofrendo por estar sendo fiel ao chamado de Jesus. Mas o que é interessante é que, enquanto eles sofrem essas contrapartidas aí de oposição, seja dos próprios religiosos, ou seja de Roma, como é o caso aqui, enquanto eles sofrem isso, o evangelho não sofre prejuízo. Parece que a perseguição possibilita a pregação do evangelho e abre as portas para a expansão da igreja. É impressionante, meus irmãos, porque às vezes a gente acha, né, que a igreja, para fazer a obra de Deus, ela tem que estar em paz. Né? Quando a gente ajustar todos os ponteiros dentro da comunidade, quando a gente começar a entender todo mundo, aí, então, a gente vai ser uma igreja unida, e uma igreja unida vai fazer a obra de Deus. O livro de Atos parece contrariar essa lógica humana. A igreja está com problemas internos, ela está com problemas externos graves, grandes, e a obra da igreja não sofreu baixa, não sofreu perda, não sofreu interrupção. Esses expulsos de Jerusalém, segue aí o texto, né? Alguns homens piedosos sepultaram lá o Estevão, né? E lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, e aí entra a expansão, o início da expansão da igreja, no entanto, os
os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Veja, a perseguição pôs fim a uma tendência que estava acontecendo até então. Qual é a tendência? Da Igreja de Cristo ser uma extensão do judaísmo. Tanto que até aqui você observou que os crentes, embora eles se reuniam nas casas, né, que é a forma, é o templo da igreja, naquele período não tem templo, né? Então, o templo da igreja, o local de reunião da igreja, são a casa dos crentes. Então, eles comiam, eles iam de casa em casa, eles comiam nas casas, eles oravam nas casas, eles tinham a sua comunhão nas casas. Isso aqui não significa que eles ficavam perambulando de uma casa a outra. Não, casas aqui são as casas de famílias que hospedavam a igreja, que hospedavam um pequeno grupo da igreja. Então, pensa na igreja de Jerusalém, né? Essa igreja de Jerusalém, ela está fracionada em pequenos grupos que se reúnem em diversos lares, em diversas casas espalhadas por toda a cidade. Mas, ao mesmo tempo que a casa é o templo onde a igreja se reúne, ela ainda mantém-se vinculada ao templo de Jerusalém. Porque ela persevera na casa e no templo. Capítulo 3 lá narra o Pedro e o João indo ao templo na hora nona lá para a oração. Então, existia uma comunidade nova, mas que mantinha vínculo com o judaísmo. Se a igreja fosse deixada aí, então o cristianismo seria entendido, interpretado hoje como um partido do judaísmo antigo, né? Como um dos aspectos, assim como tinha os vários partidos, o cristianismo ou a igreja ia ser, então, apenas um partido judaico entre os muitos partidos do judaísmo. Mas agora, com a perseguição, a igreja vai romper com o judaísmo, vai romper com Jerusalém. A igreja vai continuar lá em Jerusalém, mas ela vai entender, e aí entender o próprio entendimento dos apóstolos, vai entender aquilo que Jesus mesmo anunciava de que ele não havia vindo para os judeus, mas ele tinha vindo para como Salvador do mundo. Em Jesus, haverá de cumprir-se a promessa feita por Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas, a princípio, a igreja começou a se acomodar ali em Jerusalém. A igreja, inicialmente, era uma igreja judaica. E você vai perceber aqui a dificuldade, incluindo dos apóstolos, de entender que a igreja não é judaica. Que a igreja rompeu com o judaísmo. A igreja é um novo povo de Deus, que, embora tenha origem no judaísmo, não tem mais nada a ver com o judaísmo, porque ela está agora centrada em Cristo. É interessante ver Jesus como o novo Israel. E isso nasce lá de Isaías, capítulo 49, verso 1 a 6. Lá, em um dos muitos cânticos do servo, que Isaías 42 em diante vai apresentar para nós, neste capítulo 49, nós temos ali uma transição. A princípio, nós temos o próprio Israel falando, e o Israel falando está admitindo
que ele tinha altíssimo privilégio como povo de Deus, mas ele não deu valor a esse altíssimo privilégio. Ele não se apegou a isso. Ele fracassou na sua missão. E ele, então, se coloca, o Israel piedoso, se coloca à mercê da misericórdia de Deus. Aí, no mesmo canto, surge um novo servo. Um servo que tem como missão reunir as tribos dispersas de Israel, mas também esse mesmo servo tem uma missão muito mais ampla, que é fazer a justiça de Deus chegar até os confins da terra. Ou seja, então, há uma transição ali do Israel ideal, que é apresentado no capítulo 42, o Israel ideal, para o novo Israel que vem representado na pessoa do Messias. Então, quando Jesus chega, nós estamos fazendo essa transição desse cântico de Isaías 49. Ou seja, Israel fracassou. Israel não pôde levar a salvação até os confins da terra. Então, é Jesus, o novo Israel, que surge. E aí, como é que esse novo Israel vai se colocar? Nas palavras do próprio Jesus, lá em João capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: se o grão cair sobre a terra e não morrer, fica ele só. Mas se o grão cair sobre a terra e ele apodrecer, ele morrer, ele produz muito fruto. Então, Jesus, por meio da sua morte e da sua ressurreição, uma vez que Deus nos une a ele, nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos une ao corpo ressurreto de Jesus, então a vida do Cristo ressurreto passa a ser a nossa vida. E aí, então, vai criando as muitas espigas com as suas centenas de grãos, né? De um só grão, de um só, de Jesus. Agora, por causa da sua morte e ressurreição e a nossa união com ele, agora, então, nós somos filhos da ressurreição. Nós somos frutos da ressurreição. E, então, esse grão que caiu no chão e morreu, desse grão surgiram diversas espigas com as suas centenas de grãos. Esse é o novo Israel de Deus. Essa é a igreja. Então, veja, não é uma continuidade do Israel do Antigo Testamento. É um novo Israel. É uma nova humanidade. Não tem nem continuidade com o Adão, porque é uma nova humanidade. Por isso que a Bíblia fala da conversão em termos de novo nascimento. Fala do crente em termos do novo homem em Cristo. Fala dele como uma nova criatura, como um ser recriado por Deus em Cristo. De fato, quando Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ele está dizendo que, olha, o judaísmo já era. Agora raiou um novo dia. E nesse novo dia que raiou, nasceu o novo povo de Deus, que não tem mais vínculo com o judaísmo antigo, mas está totalmente e exclusivamente vinculados à pessoa de Jesus, especialmente do Cristo ressurreto. Então, isso aqui é algo que a igreja de Jerusalém, ali por meio dos apóstolos, tiveram muita dificuldade de compreender. E às vezes, né, quando a gente não consegue compreender a vontade de Deus para a nossa vida,
Deus usa dos seus meios disciplinares, né? Que o autor de Hebreus, no capítulo 12, lá, fazendo uma citação de Provérbios, capítulo 3, diz para nós que nós não devemos, né, ficar abatidos quando nós somos corrigidos, disciplinados pelo Senhor, né? E ele reconhece que, embora a disciplina, a princípio, não seja motivo de alegria e sim de tristeza, por fim, ela produz em nós um fruto de justiça. Ela produz um fruto de justiça naqueles que nela, na disciplina, têm sido exercitados. Aqui foi um ato disciplinar de Deus. A igreja estava com dificuldade de abrir a cabeça, de abrir o coração, de entender que a igreja não era a continuidade do judaísmo, não tinha que se abrir para o mundo. E então veio em forma de perseguição, e a perseguição resultou em que os crentes de Jerusalém foram espalhados. Eles foram, como diz aqui o texto, eles foram por toda a Judéia, né, verso 1 do capítulo 8, eles foram por toda a Judéia e Samaria. Então, aqui no capítulo 8, nós vamos estar vendo a segunda e a terceira etapa do plano do Lucas, né? Jerusalém já foi, até capítulo 7. Agora, então, toda a Judéia e Samaria serão alvos da pregação deste evangelho. Pastor, Sim? por que só os apóstolos é que não foram perseguidos e os outros, os cristãos, assim, helenistas, é que foram perseguidos? Dá para entender isso? Várias vezes, né, os judeus sofreram, né, expulsões, né? Foram expulsos de Roma, aqui são expulsos de Jerusalém, pelo fato, né, aqui do Estevão estar envolvido nesse escândalo aqui que resultou na sua morte. Então os helenistas foram alvos, né, dessa expulsão. Então, não houve uma expulsão da igreja como um todo, mas foi uma expulsão daqueles representados em e pelo Estevão. Tá? Essa perseguição, e aí eu quero emendar uma explicação do surgimento do Saulo aí. Por que o Saulo, ele entende que é legítimo ele perseguir os crentes? Como esses judeus. Por que eles pensaram que era legítimo matar o Estevão apedrejado? Por que o Saulo agora vai fazer da missão da sua vida entrar nas casas dos crentes, arrastá-los para fora, discipliná-los, né, espancá-los e até matá-los? Porque até o presente momento, você tem nos domínios romanos a religião lícita e a religião ilícita. O judaísmo estava dentro da religião lícita, ou seja, da religião permitida por Roma, aceita por Roma. Mas a igreja, por ser nova, ela era uma religião nova. A tendência dessa pressão aí do Sinédrio contra o trabalho apostólico e desse pessoal que apedreja Estevão, a tendência deles é fazer com que a igreja não fosse uma nova religião. A tendência era fazer com que ela se visse como parte do judaísmo. Como eles não conseguiram isso, a igreja vai ganhando essa dimensão de um movimento novo, um movimento religioso novo. Só que esse movimento religioso novo não tem ainda a aprovação de Roma. Por esta razão, eles se veem no direito de um lado, eles estão protegendo a causa de Deus, a causa de Javé, punindo esses hereges. E, por outro lado, eles estão debaixo da bênção de Roma, porque eles estão prestando um bom serviço a Roma, zelando, perseguindo
um grupo de pessoas que está desenvolvendo uma nova religião sem a bênção de Roma. Então, essa perseguição vai ser legítima do ponto de vista do pensamento dos judaizantes e também vai ser legítima do ponto de vista de Roma, porque esse pessoal aqui está são fora da lei, né? Eles não estão em acordo com Roma ainda. Tá? Então, essa perseguição ela vai se tornar cada vez mais feroz. Essa perseguição, de um lado, você vai ter os judaizantes perseguindo, como a gente viu até aqui em Jerusalém. Agora que, além dos judeus que perseguem os cristãos, você vai ter Roma também perseguindo os cristãos, que se inicia aqui com essa expulsão dos crentes helenistas, ok? Esse evangelho agora, né, que vai chegar aí, segundo o verso 5, vai chegar em Samaria, através do Filipe. Veja que vai haver ali uma grande movimentação, como houve no princípio ali também em Jerusalém, Atos 2, né? Uma grande movimentação ali em Samaria. Multidões escutavam atentamente o que Filipe dizia, ouvindo, vendo os sinais que ele realizava. Os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. Ou seja, aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, agora está acontecendo fora de Jerusalém. Isso vai causar espanto para os apóstolos depois, não é? E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviram atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. Veja, ele é quase um sacerdote de uma religião aí que não leva nome, que domina aí as multidões de Samaria. E davam-lhe atenção porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu e, sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Aí voltamos para Jerusalém. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João. Aqui isso é importante. Por que é importante que Jerusalém tenha sabido, né, do que está acontecendo em Samaria? E por que agora é importante que eles enviem uma comitiva ali, aí dirigida, lideradas, né, por Pedro e João? É muito importante porque, embora a igreja não podia ser uma extensão do judaísmo, a igreja fora de Jerusalém não podia deixar de ser uma igreja apostólica. Ela tinha que ser apostólica. Ela não precisava ser de Jerusalém. Ela vai poder ser de qualquer cidade onde ela se expressar, mas ela terá que continuar sendo apostólica. Porque, como diz o Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a igreja tem como fundamento os apóstolos e os profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra principal. Esse é o fundamento. Então, a igreja, ela sempre vai ser uma igreja apostólica, cristã apostólica. Ela não precisará ser romana, mas ela vai precisar ser católica, ela vai precisar ser cristã, ela vai precisar ser apostólica. E aqui, quando eles dão atenção a isso, não só a atenção da parte dos apóstolos lá de Jerusalém, mas também até o próprio Filipe acatar a autoridade apostólica, né? Isso vai salvar a igreja fora dos limites de Jerusalém. Por quê? Se não houvesse
essa liderança apostólica, a igreja fora de Jerusalém, em qualquer lugar por onde ela chegasse, ela ia ser apenas mais um movimento religioso. Ela ia perder conexão com os apóstolos. E perdendo conexão com os apóstolos, ela perde também a conexão com Cristo. Ela viraria um movimento religioso qualquer. Então, isso aqui é fundamental. Então, eles mandam lá o Pedro e o João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Por que isso está acontecendo aqui? Por causa exatamente disso. Embora o Filipe seja um evangelista, seja um cristão, e ele está pregando Jesus, vocês têm que se lembrar da obra específica do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz nascer a igreja. É o Espírito Santo quem aplica a obra de Cristo no coração das pessoas. Então, aqui o Filipe tinha evangelizado, essas pessoas tinham crido, veja você, tinham crido, tinham se submetido ao batismo, mas elas ainda não tinham sido batizadas pelo Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo, elas não são igreja. Pastor, aí quem é que vai liberar o Espírito Santo? O Espírito Santo está vinculado aos apóstolos. Por esta razão, houve necessidade não apenas do Pedro e o João irem lá para verificar o movimento e então apostolicamente reconhecer que o Filipe estava realmente pregando o evangelho de Cristo, não somente por isso, mas uma vez verificado isso, são os apóstolos então que liberam o Espírito Santo sobre eles por meio da imposição de mãos. Sim, Marta. Essas pessoas que estavam ouvindo a palavra lá em Samaria, eles eram todos judeus? Aí não. Aí você, fora de Jerusalém, você vai ter judeus já com gentios misturados. Então, essa igreja que vai nascer dessa dispersão, ela já vai ser uma igreja de judeus e gentios. Então, aqui já os apóstolos já aceitaram, nesse momento aqui, quando eles vão lá para que eles recebam o Espírito, eles estão concordando que que os gentios já façam parte da igreja nesse momento aqui. Com muita dificuldade. Eles vão precisar fazer um concílio ainda. Depois, né? Vai haver 2 concílios, né? Um no capítulo 11 e outro no capítulo 15. O do capítulo 11 vai ser o colégio apostólico repreendendo Pedro, porque ele foi evangelizar o Cornélio, que é um gentio. Então, veja, com muita dificuldade, né? É só pelas evidências, é só pelos sinais que estão sendo produzidos aqui em Samaria e vai continuar sendo produzido em outras localidades, sinais iguais os que aconteceram em Jerusalém, que os apóstolos vão começar a assimilar que aquilo que aconteceu conosco aqui está acontecendo igualmente com eles lá. Tá bom. Pastor, só avisando que já deu 10 horas, okay. Tá bom? E eu paro por aqui. Eu paro por aqui. A gente volta, então, a esse capítulo 8, né? E a continuidade aí com a conversão do Paulo, até chegar lá no capítulo 13, quando ele já vai seguir, né, com as suas 3 para 4 viagens missionárias. Devolvo para você, Marta. Obrigada, irmãos queridos, irmãs, né? Mas a gente tem muito que aprender. Eu tenho perguntado um pouco, porque sempre tem alguma coisinha que chama a atenção da gente, né? Quando começa a ler assim nos detalhes. Mas agradeço a todos, assim, que Deus abençoe cada vida, que seja uma semana de paz e de bênção para todos, né? Então, nós estamos liberados. Boa semana, pastor. Deus o abençoe muitíssimo.
Obrigado. Tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos também. Pastor, dá Tá tempo bom, só mais tá uma bom. perguntinha? Tá. Que não queria dormir sem ela. O senhor falou, o senhor Tem a falou que... resposta dele. É só aqueles 5 minutos que me tiraram. Pastor, o senhor falou que a igreja de Cristo, o judaísmo, então, foi rompido e que a igreja é um novo povo, então o Israel ficou para trás, etc, etc e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção, inclusive contigo, e depois estudando em outra oportunidade o livro de Gênesis, quando Caim matou Abel, e aí então Adão e Eva se coabitaram novamente, tiveram Sete, e a partir de Sete surge uma nova expressão lá, filhos dos homens e filhos de Deus. Então, os filhos de Deus foram aqueles que foram fiéis à palavra, Novo Testamento, o Êxodo todo, até chegar, enfim. Nós não somos a continuidade daquilo, filhos de Deus, descendentes de Sete, depois da linhagem de... Eu estou falando de Novo Testamento, isso tudo não é uma igreja? Lá no céu estaremos todos juntos. Não é a Conceitualmente, sim. Então, não há um erro absurdo nisso. Conceitualmente? Conceitualmente, sim. Nós podemos deduzir, né, com segurança que o mundo sempre é dividido, né, entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Justo. Então, os descendentes de Sete são aqueles que se voltaram para Deus, que começaram a invocar o nome do Senhor, se mantiveram piedosos. Os descendentes Sim. de Caim são aqueles que seguiram o mesmo caminho do próprio Caim. Então, o mundo sempre vai estar dividido assim. Só que quando nós chegamos, né, no capítulo 12 do Gênesis, aí nós temos essa divisão mais explicitada, porque a partir dali, o mundo vai ser dividido entre judeus e gentios, né? Os judeus são as pessoas de Deus, são as pessoas que estão em aliança com Deus, e os gentios são aqueles que não estão comprometidos com Deus. Só que dentro do próprio judaísmo, dentro do próprio Israel, o judaísmo vem mais tarde, dentro do próprio Israel, vai ficando claro para nós que existe uma divisão, que o Paulo vai tratar lá no capítulo 9 a 11, indicando que há o Israel espiritual e o Israel carnal. O Israel que se gloria, né, por ser descendente de Abraão segundo a carne, mas que não pertence a Deus, não está em aliança com Deus, embora tenha o sinal da aliança, que é a circuncisão, mas eles não têm o coração circuncidado. Então, veja, dentro do próprio Israel vai haver, então, os que são israelitas, originais, israelitas do ponto de vista da fé, e os israelitas que são israelitas porque são descendentes simplesmente de Abraão segundo a carne. Todos eles aí, os três grupos, né, gentios, que são as nações que não estão em aliança com Deus, não é povo de Deus. O próprio Israel, dividido entre israelitas espirituais e israelitas apenas por serem descendentes de Abraão, né, segundo a carne, todos os três precisam de Salvador. Então, quando o Messias vem para todos. Aí, o novo povo de Deus vai ser a junção de israelitas que se mantiveram piedosos, israelitas que eram apenas descendentes de Abraão, mas que com a pregação evangélica se converteram a Cristo, e gentios que por meio da pregação também se converteram a Cristo. Então, aí você tem, novamente, o mundo dividido. O mundo agora é dividido entre aqueles que pertencem a Deus, que é a igreja, e aqueles que não pertencem a Deus, que não é a igreja, não faz parte da igreja. Vai dormir mais perturbado do que antes de fazer a pergunta. Não, porque eu tenho, para mim, que é o mesmo povo já eleito antes da fundação do mundo. Sim, mas de qualquer maneira, mesmo que a gente considerar tudo isso do ponto de vista da eleição, nós devemos lembrar que os eleitos são chamados
né? O evangelho é um meio pelo qual Deus chama a todos, mas chama especificamente os eleitos. De qualquer forma, a pregação do evangelho tem que estar presente, porque é por meio do evangelho que Deus chama a todos, especialmente os eleitos. Tá certo. Obrigada. Obrigada, isso, boa então. noite. Boa noite a todos. Tchau, gente. Uma boa semana a todos. Bom te ver, Gisilda.